Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e a sua família. Normalmente, quando nós queremos animar alguém, a gente diz a ela: tenha fé em Deus. Principalmente quando essa pessoa passa por um momento nebuloso, momento de tempestade na sua vida. Mas eu quero, com base nesta frase, olhar para a palavra de Deus. A carta que temos no Novo Testamento, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, verso de número 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. E no verso de número 2, a mesma palavra, ela continua a nos dizer: pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Então, nós sabemos que realmente o segredo para nós continuarmos de pé, apesar de adversidades, circunstâncias adversas, realmente é dizer para você também: tenha fé em Deus. Mesmo que os dias sejam aparentemente de incerteza, quando também talvez muitas dúvidas pairam sobre a sua mente, o seu coração, é lembrar do que diz o Senhor na sua palavra. E quando nós olhamos nesse texto de Hebreus capítulo 11, a Bíblia então fala que o que ajudou esses nossos irmãos desde o começo da história da nossa caminhada com Deus foi a sua fé em Deus. Quando faltava materiais concretos, visíveis, para prosseguir, eles só tinham um elemento, muitas vezes na sua vida: a sua fé em Deus. E a Bíblia diz no verso número 2 que pela fé, esses nossos irmãos do Velho Testamento, eles obtiveram bom testemunho, eles obtiveram e alcançaram a vitória. E quando nós continuamos lendo a carta aos Hebreus, a Bíblia cita, por exemplo, Abel como um espelho, como uma referência. Abel, mesmo não tendo o conhecimento como talvez nós hoje temos a oportunidade de ter sobre Deus, porque temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, ele agradou ao coração de Deus, a sua oferta agradou ao coração de Deus. Quando nós olhamos para Enoque também, a Bíblia diz que esse homem, ele andou com Deus, ele causou tanto prazer ao coração de Deus, que ele não passou pela experiência da morte. A Bíblia diz que pela fé, pelo seu bom testemunho, pela sua perseverança, Enoque, ele foi trasladado. A Bíblia também diz que esse homem chamado Noé, quando tudo era contrário a Deus, ao temor a Deus, a busca pelo Deus Criador do céu e da terra, esse homem, apesar de toda oposição, ele construiu uma arca, e com essa arca ele salvou a sua família. Ele salvou aqueles que eram seus pela sua fé. Ele construiu a arca, crendo e confiando naquele que falara com ele no passado. E assim, meus amados, quando nós continuamos olhando na palavra de Deus, a palavra do Senhor também vem nos falar sobre Abraão, aquele homem que abandona tudo, aquele homem que deixa tudo, aquele homem que renuncia a tudo
e junto com a sua esposa deixa a sua terra natal e vai em direção a um lugar que ele dizia: Deus vai mostrar o lugar aonde eu vou me estabelecer, o lugar da promessa de Deus que ele tem preparado para mim. Eu não sei exatamente onde é, mas eu sei em quem tenho crido. Talvez ele poderia usar as mesmas palavras do apóstolo Paulo. E de uma maneira, talvez assim, resumindo a experiência desses homens, como Abel, Enoque, Noé, Abraão e tantos outros homens e mulheres do passado também. Então, no verso de número 6 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes, amado, nos faltará provas reais, visíveis, concretas para confiar em Deus. E a única coisa que nós não podemos deixar que morra dentro de nós é a nossa fé no Deus Criador do céu e da terra. E foi justamente essa fé que motivou, que impulsionou esses homens a não retrocederem, mas sempre avançaram em direção àquilo que eles criam que Deus tinha para a vida deles, dos seus familiares e do seu povo. E assim nós queremos deixar com você nesse momento esta palavra, que você tenha fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós perdemos a fé, então não adianta mais termos mais nada, porque o essencial é a nossa fé em Deus. E foi justamente por causa dessa fé em Deus que esses homens venceram. E é justamente pela sua fé em Deus que você também vai vencer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor complete esta palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.